Vamos lá. Eu não tô Vamos fazer conseguindo. uma. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Little Miss Sunshine é um filme, fazer a introdução breve, é um filme de 2000, foi lançado em 2006, teve uma gravação muito curiosa, gravação de um mês apenas, para o filme, para rodar o filme. Os diretores são um casal, né? Chama-se Jonathan Dayton e Valerie Faris. Eles são. Esse foi o primeiro filme que eles fizeram. Eles são diretores de videoclipe. E foi o primeiro vídeo, o primeiro filme longa-metragem que eles fizeram. O Michael Arden, que é o roteirista do filme, também foi o primeiro roteiro que ele fez para um longa-metragem. E o Arnett ganhou o Oscar de melhor roteiro original de cara, né? E os diretores ainda emplacaram 4 indicações para o filme ao Oscar, fora Globo de Ouro, enfim, outras premiações que eles foram indicados também. Então, é uma daquelas ideias que você pensa assim, nossa, mas essa ideia é tão boa, vamos botar em prática para ver o que acontece, e aconteceu, né? E fez um sucesso estrondoso. O filme aborda muitas questões que a gente vai debater aqui. Tem uma estética muito interessante. Me lembra Muitas. muito o Wes Anderson. Isso. E tem muitas simbologias também, né? Que eu trouxe um aqui para a gente discutir também. Algumas E pessoas mandaram algumas perguntas também pelo WhatsApp. E aí eu vou acrescentando de acordo com o que a gente está conversando. Aí, a Roberta já está dizendo que ama esse filme, está aí participando é com a muito, muito gente. legal. É um dos meus Roberta, filmes manda, prediletos. manda aí, Roberta, perguntas, opiniões, sugestões, para a gente comentar aqui, que hoje está um livro aberto aqui, A Pequena Miss Sunshine. Vamos embora. Falasse aí um pouquinho da sinopse também, e um pouquinho da produção. E o filme tem alguns pontos que a gente pode falar, né? Fazer sobre as relações sociais. A nossa Muitos. primeira relação social, que é a família, né? Então, vamos começar por aí. Simbora? Sim, Little Miss Sunshine aborda a disfuncionalidade de uma família normal. Toda família tem as suas disfunções, né? E esse filme aborda com muita peculiaridade. O pai é uma pessoa completamente aficionada pela ideia de conquistar coisas, de ser líder, vencedor, enfim, ele está tentando emplacar um livro de autoajuda, 9 passos para o sucesso, etc. Só que, na realidade, ele é um fracassado, ele não consegue publicar o livro dele, as palestras dele são vazias, enfim. A mãe é quem sustenta as pontas em casa, uma jornada quádrupla, né? Aí tem o irmão dessa mãe em questão aí, homossexual, que tentou suicídio por uma série de questões que é um tema muito interessante a ser abordado também no filme. O filho adolescente, com todos os conflitos que um adolescente pode ter, decide fazer voto de silêncio, né, em função das suas leituras aprofundadas aí de Friedrich Nietzsche. Sim. Ele decide fazer um voto de silêncio até conseguir o objetivo que ele quer. Tem o avô completamente deslocado e tem a Little Miss Sunshine, né, nossa querida protagonista. Abigail Breslin foi uma daquelas estrelas mirins da década de 2000, né? Ela fez Sinais, ela fez Little Miss Sunshine, ela fez Três Vezes Amor, Uma Prova de Isso. Amor, aquele filme que ela foi concebida para poder fazer uma doação do órgão para a irmã, que é doente. Enfim, ela fez filmes de muito sucesso, depois desapareceu. Tem uma banda de música, se é que pode se chamar de música, Eu aquilo que ela faz, estava uma tristeza. eu tava dando uma olhada aí, mas Enfim, tá vivendo a vida dela de boas, né? Fez muito sucesso, sucesso estrondoso até 2009, quando saiu o Três Vezes Amor. E depois ela fez filmes menores, papéis menores também, fez sem muito impacto. Uma curiosidade, esse filme é cheio de curiosidades, ele é cheio de curiosidades. muitas. Ele é um filme que a gente considera independente, apesar de ter financiamento de alguns estúdios. Ele é um filme que demorou muito para ser feito, e quando ele foi feito muito rápido. Ele foi feito em um mês, como eu falei. As filmagens foram gravadas no sudoeste dos Estados Unidos, ali na Califórnia. E é um filme muito peculiar. Por exemplo,
O nosso Michael Ward, ele também vai ganhar muito prestígio como roteirista, porque ele vai ser o roteirista de Toy Story 3, que é um filme premiadíssimo, etc. E também tem uma questão interessante. A menina Abigail Breslin, ela interpreta uma criança gordinha que quer participar de um concurso de beleza. Só que, na realidade, ela não era gordinha. Então, eles enchiam a roupa dela com estufa, com almofada, para poder ela ficar com uma saliência abdominal, uma protuberância abdominal, para poder exatamente chegar no cerne da questão, no nêmesis do filme, que me remete muito a uma música que eu estava ouvindo agora à tarde. O padrão é você mesmo, você é seu próprio padrão, você não tem que ficar se submetendo a essa questão de padrão estético, questões desse tipo, como os concursos de beleza infantil, que são uma das coisas mais abomináveis que existe no mundo, e que o meio oeste dos Estados Unidos é repleto deles. Isso aí. E esse filme também traz muitas lembranças para mim em relação à infância, em relação do querer ser artista, né? Do querer estar na tela do cinema, na tela da TV. E Flávia caiu de novo. E Flávia não paga a internet, mas eu pago a minha, então eu vou tocando por aqui. Na minha modesta opinião, o filme reflete o modelo americano, disse nossa amiga Roberta. Eu concordo com você. Uma sociedade, uma família americana típica, inclusive com as suas desfuncionalidades, né? A pressão que existe sobre a estética, a forma, tem uma cena emblemática de quando eles estão indo em direção já ao evento, ao concurso, que é o Little Miss Sunshine, que dá nome ao filme, e eles param para tomar o café da manhã. Uma das coisas mais tradicionais de uma família dos Estados Unidos é tomar café da manhã num restaurante. E aí Flávia voltou, mas eu estava falando, eu vou continuar, segura tua onda aí. E aí ela pede, ela pergunta assim, eu posso pedir o quê? Né? E a mãe diz, qualquer coisa até $4. E ela diz, então eu quero esse waffle aqui com sorvete. E aí o pai fica assim, nossa, mas você já viu a Miss Mundo, a Miss Universo, e ela já. Então, será que elas tomam muito sorvete? Porque sorvete é gordura, né? Se você tomar essa gordura vai ficar em você e tal. E aí ela fica, né? Então eu não quero mais o sorvete, não. E aí quando o sorvete chega, a família toda diz, então o sorvete é meu, assim, estimulando ela a comer e ignorando essa ideia de que um padrão estético deve ser seguido de forma que a gente vá tolher nossa espontaneidade, nossa vontade, nossos desejos, enfim. Isso mesmo. E como eu estava falando antes, tá me escutando direitinho aí, né? Agora? Tô. Eu tinha esses sonhos, né? Essas coisas todas e alguns educadores artísticos na época sempre estavam com essa conversa, né? De que para você aparecer na TV, você tem que ter o corpo tal, você tem que eu queria ser modelo, e para desfilar você tem que ser muito magra, muito alta, tal. Então aí você começa a ir desistindo de algumas coisas, né? Existem algumas frustrações, hoje não tá tranquilo, mas assim, quando criança existiam algumas frustrações e também alguns sonhos desistentes, né? Eu acho que esse filme traz também uma reflexão em relação ao que a gente está colocando no mundo aí, né? Na mídia, nas propagandas, como sempre, né? Isso já existia e hoje continua existindo. E aí, Roberta está falando aqui que isso também pode refletir o modelo americano, né? Apesar disso, a sociedade americana. Apesar da nuance disfuncional familiar, a família se ama, que é o que a gente também vai trazer hoje aqui nessa discussão. Mas é uma questão que eu estava pensando outro dia, sabe? Eu tenho uma amiga, ex-amiga, na verdade, ela não gosta mais. É uma ex-namorada, enfim. É uma longa história. E estava me lembrando e pensando que é uma das pessoas que ela teve tudo que ela sempre pediu, tudo que ela pediu ela teve, ela é de uma família abastada, então, mas ela nunca teve o que ela realmente precisou. Então, é uma das pessoas que mais teve privilégios na vida, por todas as questões possíveis, sociais e familiares, branca, classe média, loira, enfim, no Brasil, nesse Brasil preconceituoso, etc., e com a família que tinha uma condição financeira interessante e deu tudo que ela pediu.
mas não deu nada do que ela queria, do que ela precisava. Então eu estava pensando assim, nossa, mas fulana é uma das pessoas mais carentes que eu consigo pensar na minha vida, porque não teve uma organização, uma estrutura familiar foi criada por, enfim, outras pessoas que quando ela começava a ter algum tipo de comportamento inadequado, chegava e dava alguma coisa, ou enfim. E não teve amor, né? E às vezes, eu fico pensando assim, às vezes eu vejo, eu já tive a experiência de passar no corredor e ver um aluno com os braços cortados, e eu perguntar, o que aconteceu aqui? O que foi isso? Ah, não, professor, foi um acidente. Um acidente? Aí eu dou uma cutucada, não, foi uma bobagem e tal, mas eu não vou fazer de novo não e tal. E aí eu fico pensando, né, nossa, mas tem tudo o que pede, né, mas não tem nada do que precisa. E quantos pais desse núcleo familiar se sentam à mesa no jantar e diz assim, vamos conversar, como foi o dia? Todo mundo desliga o celular, vamos sentar aqui a gente. E aí, como foi o dia? O que é que você fez? O que é que você construiu? O que aconteceu de bom, de ruim? Né? E isso é muito emblemático. Às vezes um dia, essas reuniões, conversas com pais de alunos, etc., e uma mãe de um aluno disse, não posso fazer tal coisa não, porque senão vai ser a maior guerra em casa. Aí eu disse, ué, então é o filho que manda e você simplesmente obedece e dá tudo que ele quer? Porque vai chegar um momento em que esse menino, ele vai chegar numa idade, sei lá, ele tá numa festa com 20 anos de idade e ele quer aquela menina ali, mas ela não quer. Então quando ela disser não, ele não sabe o que é isso. Ele não aprendeu. Não, como assim não? Eu quero e eu vou e eu tomo. E aí acontece o que acontece. Né? E começa com um seio familiar disfuncional. Não é que não existe amor, só que não existe empatia, não existe cuidado, não existe atenção. Não existe... Responsabilidade afetiva, né, Evio? Como? Responsabilidade afetiva, Não né? existe responsabilidade afetiva. Eu não gosto muito desse termo. Não, era uma outra coisa aqui que eu viajei. Mas não tem uma responsabilidade afetiva nas famílias. Né? E aí a gente vê uma estrutura familiar completamente desorganizada, a pessoa fica perdida. E aí a gente está criando, dentro de seio de famílias disfuncionais, adultos disfuncionais também. Isso mesmo. E aí a gente traz também mais uma coisa do filme, que são os problemas diferentes de que a família tem, claro, que a gente vê que justamente é essa disfuncional, mas também os problemas individuais, né, que a gente vai descobrindo no passar do tempo, né, em relação às tribulações da homofobia, da depressão, da ansiedade, das frustrações, né, entre outras coisas. E que traz, através também do simbolismo da Kombi, né, aquela Kombi amarela ali. Tu quer falar sobre ou posso continuar? O filme ele é cheio de metáforas, né, e simbolismos. O irmão da mãe da Little Miss Sunshine, ele é um homossexual frustrado sexualmente porque ele é apaixonado por uma pessoa que não é correspondida e ele entende um colega de trabalho como sendo o rival dele. E esse colega de trabalho conquistou a pessoa que ele é apaixonado e o rapaz que ele é apaixonado, e esse colega de trabalho conquistou o prêmio. Existe um prêmio nos Estados Unidos que eles são dados aos jovens gênios, digamos assim, que são cientistas de menor idade que conquistam com suas pesquisas e descobertas interessantes. E esse irmão dessa moça no filme, ele é o maior especialista em Proust, que foi um escritor francês, também exatamente idêntico a essa personagem, né? Frustrado sexualmente, homossexual no final do século XIX, início do XX. Imagina os problemas que esse cara enfrentou. E ele fez um livro imenso, dividido em 7 volumes, um livro gigantesco, que durou vários anos para ser feito, chamado Em Busca do Tempo Perdido, que é basicamente assim, um relato de todas as frustrações da vida dele. E o Proust nasceu numa família rica da França, ele nunca trabalhou na vida, ele nunca teve um emprego na vida dele. Né? Ele nasceu rico e morreu rico.
e era uma das pessoas mais frustradas que você vai ver na literatura, né? Escrevia muito bem enfim, essa obra dele não tem tanto reconhecimento aqui no Brasil, mas essa obra dele, quem leu disse que é muito boa. Nunca li, um livro gigantesco, 2.000 páginas, 7 volumes. Mas é um escritor que tem reconhecimento internacional e que é exatamente a síntese da personagem do tio da Little Miss Sunshine, né, que tentou suicídio. O Proust não morreu de suicídio, mas praticamente foi um suicídio, porque ele tinha tuberculose, né, e tinha uma vida, enfim, noturna e desregrada, e etc. E aos poucos foi se desfazendo aí. E aí, em relação eu achei interessante quando eu estava dando umas olhadinhas, assim, em algumas coisas do filme, e essa simbologia, essa metáfora, né, da como me chamou a atenção. A cor dela, né, o amarelo, que na arte significa felicidade, mas que aquela felicidade ali estava desbotada, né, a cor estava se desfazendo ali, né, e cada processo de cena ali resolucionado em alguma forma, sempre estava dando a ideia de que uma peça da Kombi estava se destruindo, né? E aí, a mesma coisa que a gente faz essa relação com a família da Miss Sunshine, né? Sobre os personagens, alguma observação aí tua em relação aos personagens? Sim, o avô é o personagem que eu mais gosto, do Alan Arkin. Inclusive, Alan Arkin, um ator veterano já, né, interpretou o avô da Little Miss Sunshine. Ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante por esse filme. Né? Foi o maior prêmio da vida dele, que ele ganhou com, sei lá, devia ter 60 e poucos anos, não lembro agora. E concorria com outros lá que realmente também estavam bem na parede mesmo com ele. Concorria com outros lá na época, né, no Oscar, mas ele que levou. Sim, sim, sim. E a personagem dele, do avô, é a personagem da pessoa que está cansada dessa encenação familiar, dessa encenação de sociedade, sabe, de American Dream, do sonho americano. Ele diz, velho, ele tem uma hora que ele olha pro menino pouco antes, eu ia dar um spoiler terrível agora, mas não vou dar não. Tem uma hora que ele olha pro neto, assim, e diz, e aí, você tem quantos anos? Você tem quantos anos? 15 anos, você não tá transando com ninguém ainda, meu Deus do céu, olha, tem que aproveitar a vida, e sabe, aí a filha reclama, você tá cheirando heroína, ele, eu sou velho, eu posso cheirar heroína, posso fazer o que quiser, não tem mais conta a dever com ninguém, eu lutei na guerra, enfim, começa todo aquele monólogo, aquele discurso. Mas é o personagem mais, digamos assim, niilista, né? A personagem que não tá nem aí para as regras. Eu não me importo com essas regras, eu não tô nem aí. Me lembra muito o Big Lebowski, que é um filme de 98, dos irmãos Coen. Um filme, é um dos filmes que eu mais gosto, assim, se eu não for dizer que é o filme que eu mais gosto, né? O The Big Lebowski, dos irmãos Coen. Fantástico, que retrata exatamente a ideia de você se desligar dessas regras sociais impostas por não sei quem e que a gente segue, sabe? E o avô já estava cansado disso, sabe? Quer saber? Dane-se, vou viver o resto da minha vida aqui, não devo nada a ninguém. Então, e por esse papel, o Alan Arkin ganhou o prêmio aí de melhor ator coadjuvante. Então, é um dos personagens mais peculiares, eu acho, né? No filme, é o avô. A nossa amiga Roberta disse que gosta muito do irmão da Miss. Isso. Eu gosto muito do irmão da Miss também, porque eu sou leitor de Nietzsche e ele lê muito Nietzsche, mas eu não fiquei muito bom. Ele lê muito Nietzsche, é muito bom. Enfrenta o irmão da pequena Miss, ele está enfrentando o que a gente enfrentou quando passou pela adolescência, os conflitos, etc. E ele enxerga que a família dele é completamente desajustada. Por que a família é desajustada? Porque ela ela se colocou dentro de um padrão que não é verdadeiramente quem eles são. Né? É como aqueles jogos de criança que você coloca um círculo num quadrado e não vai entrar. Então, tem uma hora que ele explode, quando ele se frustra também lá com uma questão particular dele. Quem não viu o filme vai ver e vai saber o que é.
E aí, frustrado, ele diz, é um suicida, um falido, um divórcio que tá para acontecer, e aí? Vocês querem o que de mim? Que saco, né, isso aqui. E aí, a redenção... Você vê que todas as peças estão mal encaixadas, né? Da buzina da Kombi até da buzina da Kombi até o avô viciado. Mas, no final, eles se encaixam. E quando é que eles se encaixam? Quando eles dizem, olha, essa regra aqui que vocês criaram, eu não vou mais seguir. Esse molde que vocês fizeram aqui, essa aparência, né? Tem um ensinamento budista maravilhoso que diz, forma é vazio. Eu tenho até ele aqui no braço tatuado. Forma é vazia. Essa forma vazia que vocês criaram, que dizem que é a sociedade, eu não vou mais seguir. E quando eles decidem não fazer isso, eles se reúnem e ficam felizes, realmente, e é uma redenção. E a gente percebe essa cena que você está falando, a gente percebe justamente na hora da caixa, né, na marcha lá, que não consegue mais ir para frente, né? Porque o pai o pai quer seguir adiante sozinho ali com aqueles 9 mandamentos dele, né, que ele ensina da autoajuda e tudo mais, e ele não consegue. O que é que vai conseguir? A família, todo mundo junto ali empurrando, né? Então acho que ali já é o fecho de dizer, ou a gente se junta para ajeitar tudo isso aqui, ou então a gente vai continuar desandando por aí e com várias peças quebradas aí na vida, né? Então, mais um simbolismo, né? É mais um simbolismo. A família só andou quando todo mundo se juntou, quando todo mundo fez a sua parte. E fora do padrão normal, né? Porque fizeram o carro andar sem marcha, só entrando na terceira e na quarta marcha. Isso mesmo. Vamos lá, vamos continuando. Pediram aqui para tua opinião em relação a... Eu vou ter que dar o spoiler, né? Não tem como. Em relação à morte do avô lá. A morte do avô? Enfim... a tua opinião aí, pedir. Esse filme ele é cheio de simbolismos e esse, para mim, é mais um simbolismo. Quando o avô morre, né? Quando o avô morre, eu acho, né, no caso, que ele morreu, ele foi morto pelo roteiro do filme, exatamente para trazer a ideia de que, na dor, a família se reuniu e se juntou. Né? Uma dor coletiva. E são 3 momentos em que essa família se reúne. 3 momentos em que essa família se reúne. Primeiro, no esforço coletivo para o carro pegar. Segundo, na dor, quando o avô morre. E terceiro, na alegria, né, na redenção. Eu só compreendi no final do filme, e depois de ver algumas vezes, que o contexto que ele quer trazer é que não precisa das 2 primeiras formas. Você não precisa amar as pessoas e estar junto das pessoas que você ama somente na dor ou somente no sofrimento, no esforço. Você pode fazer da sua vida uma vida feliz, ao invés de uma das coisas que a gente faz, né, na nossa vida atualmente, o que a gente transformou na nossa vida, é uma busca pela felicidade. E não tem nada mais frustrante do que você viver buscando a felicidade, porque você vai ter uma vida triste, né? Você vai ter uma vida triste para no finalzinho lá ter é o que o avô fez. E o avô está dizendo, olha, não faz o que eu fiz. Eu passei a minha vida buscando a felicidade. Está errado. A felicidade tem que ser no dia a dia. Eu tenho que viver a felicidade, não buscar a felicidade. Todo dia um pouquinho. Todo dia. E quando o avô, Dani, se eu não quero mais, eu sou feliz já e tal. E aí morreu. E aí, nossa, que frustrante, né? Então, a redenção, ela vem exatamente quando a família entende, olha, a nossa vida ela não precisa ser uma busca pelos 9 passos que vão me levar à felicidade. Não, eu posso fazer a felicidade no meu dia a dia, né? Se tem uma coisa que eu odeio, é autoajuda e palestra e livro de autoajuda. Eu saio muito mais deprimido de uma palestra de autoajuda. É por isso que eu comentei contigo, né? Vamos lá, vamos falar alguns pontos, mas sem autoajuda, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Às vezes a gente é forçado a ver alguma palestra de autoajuda. Porque, assim, essa coisa da expectativa, do mediatismo da gente em relação ao que vai acontecer na vida da gente. Tem coisas que a gente precisa realmente programar para poder se organizar e ter metas a alcançar, né?
que eu acho que isso também, no filme também traz essa relação. Acho não, tenho certeza disso. Mas, assim, é uma busca incansável da felicidade. Para quê? Eu ficar cansada lá no final da vida? Não, não tem necessidade disso não, né? E a Miss e a personagem da Oliver, ela é fantástica, porque a ingenuidade da criança totalmente ali, né? As coisas mais simples que ela traz em relação à resolução de alguns caminhos ali, o carinho que ela tem e que é a única que chega para... Caiu de novo. Bem, vou continuar. Tá voltando, ele, Flávia. né? E eu acho que Évio foi. Volta, Évio. Foi você que caiu, foi você que Ah, subiu fui aqui pra eu, mim. foi. Foi. Desapareceu você aí. Ó, cada queda aqui que eu tô me machucando já já, viu? Né? Então, assim, ela toca em cada membro da família ali, né? Então, assim, ela consola da forma dela, da forma simples dela, né? E E ela a traz... menina, a Olive, ela vive a felicidade, né? Enquanto todos os outros estão preocupados em alcançar a felicidade como uma meta, a felicidade dela é o caminho, não é o objetivo. Então, o pai vai ser feliz só quando tiver o livro lançado. A mãe vai ser feliz quando a família se ajustar. O irmão vai ser feliz só quando ele alcançar o objetivo dele de ser piloto. O tio vai ser feliz, não conseguiu ser feliz com o objetivo, o desejo que ele tinha, e ele ficou frustrado e tentou se matar. Então, assim, a única pessoa que realmente vive a felicidade é a Olive. E aí, no final, toda a família consegue entender. Olha, a felicidade não é o objetivo, é o caminho, né? A coisa mais linda aquele final, meu Deus. O que é que tu acha da galera que tá criticando, que critica aí o final, que o final não tinha nada a ver e tudo mais? Diz aí pra mim. Então, eu era dessa turma que achava que happy ends eram uma coisa muito chatas, assim. Ah, tipo, final feliz ano e tal. Mas não, quando se faz sentido para a história que você quer contar, eu acho muito bom. Eu acho muito bom. Tem um filme de 2006, tem dois filmes de 2006 que eu gosto muito de abordar sobre esse tema. Um é o Parque, é um filme independente também, muito difícil de encontrar. Eu acho que não tem nem trailer no YouTube. Muito difícil de encontrar mesmo. E o outro é o Burn After Reading, dos irmãos Coen, que eu estava até falando, que são os diretores Sim. do Big Lebowski. E são filmes completamente antagônicos, porque o Burn After Reading, o Parque, termina com esse happy end, assim, depois de uma tragédia também. Ele parece um pouco com Pequena Miss Sunshine no enredo da mensagem que quer transmitir, mas, enfim, com temáticas diferentes, mas que aborda a mesma mensagem. E o Burn After Reading, que é o Queime Depois de Ler, é o filme dos irmãos Coen que teve menos sucesso, eu acho. Teve menos impacto na mídia. E é um filme que acaba e você fica assim, acabou? Não, mas não tá na metade? Não tem que explicar aquele negócio lá atrás, não? Não, não tem. A vida é assim, a vida é difícil. Eu vi uma camiseta assim, geografia é difícil, mas a vida também é. Então, e aí são os filmes que eu me lembro quando alguém pergunta assim, mas happy end, eu não gosto de filme final feliz hollywoodiano. Não, mas se fizer sentido no enredo, no que na mensagem está querendo transmitir, tá ótimo, tá perfeito. Nesse caso, faz sentido. Eu acho que o filme amarra muito bem, a ideia dele foi muito bem construída. Tanto é que ele ganhou prêmios e tudo, para um filme independente, um filme que se gastou 8 milhões de dólares e arrecadou mais de 100 milhões de dólares, um filme completamente sem mídia, sem publicidade, sem nada. Isso. Pelo entendimento, uma mensagem muito simples, né? Felicidade não é o objetivo, é o caminho. E eles mostram isso de maneira quase didática, só falta pegar na mão do espectador e dizer, filho, vem cá, senta aqui. Vou mostrar aqui. Essa parte aqui é a parte que você precisa entender sobre homofobia. Essa aqui é a parte que você precisa entender sobre ansiedade, né? E aí você vai e só discutindo mesmo, assistindo várias vezes, é que você vai perceber justamente essas nuances do roteiro, né? E realmente um roteiro simples, né? Algo muito, vamos Simples, dizer, porque o simples é caseiro. sofisticado. O simples é sofisticado. Você não precisa falar difícil Sim. para ser sofisticado, sabe? Você não precisa ficar com termos complicados, rebuscados, para você ser inteligente. As ideias simples, quando você consegue ter uma ideia simples na realidade, é porque você alcançou uma inteligência muito sofisticada.
né? Porque, na realidade, uma das coisas mais difíceis é você transmitir uma boa ideia de forma que muitas pessoas entendam. Nós somos professores e a gente vive isso no dia a dia, né? As nossas tentativas, as nossas frustrações de fazer os pequenos entenderem, às vezes, algumas coisas que são complicadas, a gente não consegue traduzir da forma mais adequada possível, por mais que a gente tenha treinamento e esforço nesse sentido. E quando uma pessoa consegue fazer isso com tantas mensagens, com tanto simbolismo, de uma maneira tão bem construída, vai ganhar um destaque, com certeza. É o que acontece nesse filme. Isso. Aí tem algumas pessoas que não estão conseguindo colocar comentário. Aí tem aqui dizendo, em relação à aparência física, tem como vocês fazerem uma ponte do filme com o que a gente vive hoje? Vamos lá? Tem demais, porque Tem demais, né? Não mudou nada. Na transição, olha, em 1929 a gente teve uma crise econômica muito forte, que foi a crise dos estoques. Ela foi criada, uma crise que surgiu aí por conta do modelo de produção industrial que existia na época, o modelo fordista, todo mundo já deve lembrar disso aí da escola. E aí, como é que o estadunidense ele tenta resolver esse problema? Ele criou duas coisas, né, que é a obsolescência programada e a obsolescência perceptiva. Na obsolescência perceptiva, o que é isso? É a moda. Né? Então, a moda ela vai dizer para você, a publicidade, você está errado, sua roupa está errada, sua barriga está errada, seu rosto, seu cabelo. E essa percepção cria padrões, né? Isso vem também, eu estava me lembrando até do livro do Rodrigo Bione, quando ele fala sobre eugenia, né? A teoria da eugenia do século XIX, e que existem seres humanos que são melhores que outros. Pela aparência, a aparência reflete, a cor da pele reflete, a cor dos olhos reflete, a altura reflete, que aquele ser humano é melhor que o outro. Aí surgiram outras teorias, como a teoria do nazismo, etc. Mas nessa época surgem também, e até prêmios Nobel, né, de medicina defenderam a eugenia no início do século. E uma das coisas que surge nessa época é a profissão de modelo. A pessoa que... Olha esse nome. A pessoa é um modelo. Se ela é um modelo, ela tem uma forma que deve ser seguida pelos outros. Para mim, não existe nada mais... Me desculpem os modelos e as modelos, mas não existe nada mais repugnante do que você dizer que aquela pessoa é modelo, pela forma referência, estética. é referência. Uma referência estética, né? Não uma referência de hábito, de comportamento, do que quer que seja, mas uma referência estética. Olha, então aquele ali que é alto, olho claro, aquele ali é bonito. Então, beleza é aquilo ali. O que for diferente daquilo ali, a gente chama de feiura. Isso está tão arraigado. Ainda bem que a gente está conseguindo quebrar alguns padrões hoje em dia. Existe uma desconstrução dessa ideia de que há um modelo de beleza, mas isso está tão arraigado ainda dentro da nossa sociedade que parece muitas vezes que você está de fato errado, porque você não tem o cabelo igual ao daquele fulano, você não tem a cintura igual daquela fulana. E isso é um caminho que leva a muitas frustrações, uma das coisas que o filme aborda. Leva ao sofrimento, às frustrações, e leva ao que a gente tem esses episódios aí de violência, automutilação, de suicídio, coisa do tipo. Né? Eu estava lendo recentemente o livro de Albert Camus, O Mito de Sísifo, e ele começa falando exatamente sobre isso. Né? Toda filosofia deve ser reduzida a uma questão apenas, que é a questão do suicídio. O que impele uma pessoa a dizer não vale a pena mais viver. Porque se você olhar de fora, o que é a vida? Quantas formas de vida você conhece fora do planeta? Veja que coisa tão singular é a vida, e tão especial que é, e você decide pôr um fim nisso. Por quê? Né? E esse padrão foi criado, e essa frustração derivada do padrão, de você não conseguir alcançar esse padrão estético, é uma das coisas que leva a gente, que adoecem a nossa mente, que levam a gente a promover esse tipo de coisa. Desculpa, falei pra caramba agora, porque o tema é bom. Não, e é isso, não. Tá, você tem o dom da palavra, meu filho, é por isso que a gente tá aqui junto. Olha só, e essa coisa que eu tô falando aí do fim da vida, né? Assim, o que é que leva você ao fim da vida? A gente vê na parte mais renascentista da arte, né? Das obras de arte. Quando o homem era o centro ali de tudo, e tudo ali tinha que ser muito na perspectiva, né? Na coisa mais perfeita. Né? E quantos artistas se mataram nessa época porque não poderiam mais pintar a liberdade dele de expressar mesmo, né? O que é que eles queriam usar, as cores e tudo mais. Então, veja também que é algo muito mais antigo
do que a gente pensa, né, no Renascimento. Inclusive, a história surge desse conflito de não quero mais viver, né? A rainha Shirá, na época da Pérsia antiga, antiga mesmo, ela tão frustrada com a vida, ela era rainha, mas enfim, muito frustrada, decidiu por fim a vida. Então ela pegou umas frutas que estavam lá apodrecendo num cântaro, deixou ela apodrecer mais um tempo e bebeu. Só que era uva, né? Fermentou, virou vinho e ela tomou. E aí, na realidade, ela descobriu um subterfúgio para aquela dor e para aquele sofrimento, porque ela descobriu que aquelas frutas fermentadas viravam uma bebida que deixava ela feliz e o sofrimento acabava, claro, superficialmente. Mas é um tema que o tema do suicídio, da frustração, e já faz parte do ser humano há muito tempo. Eu acredito que desde que nós nos entendemos em processo social, nós temos frustrações baseadas na nossa percepção superficial da vida, né? Tem um caso de um aluno, não foi meu aluno, mas que não passou, ele errou uma prova, acho que foi vestibular, ele errou o gabarito, alguma coisa assim, ele não passou, acho que ele tinha 17 anos. E ele se atirou do prédio, do 10º andar e morreu. Né? Putz. E aí eu me lembro de mim mesmo. Na cabeça, né? Pois é, porque ele construiu aquela ideia, né? Só vou ser feliz se eu tiver isso aqui. Calma, não é assim. A vida é muito maior, o universo, a existência é muito maior. Eu lembro de uma das minhas últimas frustrações, quando eu estava acabando o mestrado, eu tinha o sonho de terminar o doutorado antes dos 30 anos. Enfim, uma questão familiar e social que eu não vou, é muito longa, eu não vou me aprofundar. E aí, quando eu estava terminando o mestrado, meu professor disse, a gente vai ter que pedir prorrogação. E aí, se eu fosse pedir prorrogação, eu não ia conseguir terminar o doutorado antes dos 30. De fato, eu tô com 30 e ainda não acabei, tô acabando. Então, eu não consegui acabar antes dos 30. E aí eu comecei a chorar, porque nossa, e aí ele ficou sem entender o que é que tá acontecendo. Não, porque eu sempre tive o sonho desde a escola de terminar o doutorado antes dos 30. E aí ele falou, mas por quê? Eu terminei o meu com 40, eu tô aqui, professor, reconhecido, tal, que bobagem é essa? E eu fiquei, realmente, por que eu construí isso na minha cabeça? E por que eu tô sofrendo? Que sofrimento vazio, né? São construções sem nenhuma estrutura do terreno, né, que a gente faz. Pois é. Né? E às vezes até a gente cria baseado nessa nossa percepção tão curta da realidade, dentro da nossa pequena bolha ali, a gente cria, né, uma percepção tão curta. E pelo que a gente vê também, né, isso no exterior, né, de querer ser também, de querer imitar, né, de ter inveja talvez também, não sei. O que é que a gente processa aqui na nossa cabeça, e é justamente isso, esse afeto familiar, afeto social, né, essa compreensão, essa empatia que você falou logo no início, que é necessário para a gente poder se formar realmente como ser humano, né, como ser social mesmo ali, né, e ó, tem uma pergunta aqui bem difícil, viu? Posso fazer? Pode, tem uma colega dando boa noite aqui, Suelene, dando boa noite. Olá, Su, boa noite. Suelene é uma pessoa maravilhosa na minha vida, minha tutora espiritual, vamos dizer assim. Olha só, o que foi de fracasso na vida de vocês e o que foi de sucesso na nossa vida? Nossa Senhora, e aí? Queres começar? Olha, o que foi de fracasso? O que foi de fracasso na minha vida? Deixa eu ver aqui. Muitos fracassos. Eu sou um grande fracassado, ainda bem. Tem um livro de Darcy Ribeiro chamado O Povo Brasileiro, e na introdução de uma edição nova, tem uma introdução que ele próprio fez, que ele diz assim, ainda bem, eu sou um grande fracassado, e ainda bem, porque eu detestaria estar do lado dos vencedores. Mas no meu caso, mas não é o meu caso, não é o meu caso, eu não sou tão pretencioso, não é o meu caso. Eu sou um grande fracasso, eu sou um fracasso no padrão, porque, assim, para a gente entender fracasso, a gente tem que entender que existem padrões do que seria ideal, né?
Bem, o padrão de relacionamento amoroso. Eu sou um fracasso. Meu namoro mais longo durou um ano e um mês. Então, eu sou um fracasso em termos de relacionamentos amorosos. Não, péssimo paquerador. A arte da conquista, ela não passou por mim. Já não vou mais pedir conselhos, viu, meu filho? Não, não. A arte de ficar sentado, a arte de sair sábado à noite para paquerar, ela não chegou em mim. Sábado à noite eu fico sentado fumando charuto, ouvindo música e lendo alguma coisa, coisa de velho, né? Eu nasci com 85 anos, então isso é um fracasso. Queria ser um esportista, me dediquei ao esporte, ganhei alguns títulos nacionais, mas não conquistei o que se esperava. Os professores, o pessoal daqui da federação acreditava que eu ia ser um grande atleta, né? E não cheguei nada disso. Na universidade, queria concluir o doutorado antes dos 30 anos, não consegui. Então, eu sou um grande fracasso. E ainda bem, porque quando eu entendi que esses padrões eles existem simplesmente para colocar limite na gente, eu entendi que esses fracassos, na realidade, são o espectro mais verdadeiro da minha liberdade individual. Então, ainda bem que eu sou um fracassado, porque se eu tivesse preso numa vida, por exemplo, de atleta, de treinamento de 6 horas por dia, eu estaria completamente triste, eu não seria feliz, porque esse não sou eu, não é a minha identidade, a minha liberdade não é para isso. Então, eu sou cheio de fracassos, ainda bem, porque aí eles refletem a minha liberdade enquanto indivíduo, enquanto ser, não me prendo a esses padrões sociais, então, sou muito fracassado. Em relação aos padrões sociais, eu também me libertei de muitos, tenho que me libertar de alguns outros também. Mas como a felicidade é algo que a gente está sempre em busca, o fracasso ele sempre vai existir, né? Porque justamente a expectativa que a gente tem e que a gente não consegue, aí a gente vem e vem a frustração. A frustração falam que é também um fracasso. Graças a Deus eu não fui engenheira civil, não fui técnica em edificações. Eu sempre começava as coisas, não terminava, porque eu estava tentando me encontrar. E quando eu tive a certeza do que eu queria seguir, aí eu digo assim, bom, agora eu vou ser uma artista famosa, né? Aí lá vem a universidade empacotar a ideia de que você não pode ser artista famosa estudando ali, você tem que viajar, você tem que... alguém tem que lhe encontrar, né? Alguém tem que lhe achar, de repente, do nada, e você ser famoso e tal. E aí, o que é que eu fui... Depois que a gente sai da universidade, é que a gente vai vendo o mundo, né? Dentro da sala de aula. E foi aí que eu encontrei o sucesso. O meu sucesso está no que eu estou fazendo hoje, né? As minhas aulas, abrindo a mente daquelas cabecinhas ali, todas olhando para a gente, tentando seguir o nosso caminho, né? Nossa responsabilidade em estar ali ensinando, né? E o sucesso como pessoa, como mãe. Eu me sinto um sucesso como mãe, que eu converso com a minha filha hoje abertamente e vejo. Flavinha deu uma quedinha. Flavinha deu uma quedinha. Alô, Flávia? Eu voltei. Só o áudio. Agora. Voltei. Hoje está um negócio complicado aqui, não sei o que é não, mas vamos embora. Mas deu para escutar meu fracasso e meu sucesso, né? Eu só não falei meu sucesso. Diz aí. Meu sucesso é o dia a dia. Acordo, faço minha meditação, trabalho, sorrio, brinco. O pessoal fala, não brigo com ninguém. A minha vida é um sucesso continuado. Tu não brinca com ninguém? Não brigo. Ah, não. Brinco o tempo inteiro. Não brinco. Eu nunca falo sério. Na realidade, eu falo tão sério, sempre, que eu nunca falo sério, porque senão eu ia ser muito pedante. Eu não consigo ainda distinguir muita coisa, não, Nathan. Quando tu fala sério, fala brincando, tá? Sucesso, minha vida é um Mas se sucesso. tu aperreia a Meu dia a dia é gente, um tu sucesso. aperreia muito. Meu dia a dia é um sucesso. Exatamente porque eu não planejo, eu não estipulo metas, eu não tenho expectativas, tudo que vem, vem de bom grado e massa. As coisas ruins eu aprendo, as coisas boas eu aprendo um pouquinho e fico feliz que elas aconteceram. Então, hoje eu posso dizer,
depois de muita barreira quebrada psicologicamente, né? Ainda tem alguns por quebrar, mas depois de muita barreira quebrada, eu posso dizer que a minha vida é a vida feliz. Eu não almejo a felicidade, eu vivo a felicidade. Hoje eu vivo a felicidade. Hoje eu tô que nem a Miss Sunshine, vice. Hoje eu tô com meus 40 anos, mas assim, eu estou vivendo a melhor parte da vida, profissional, pessoal, sabe? Então, assim, é justamente isso, sempre em busca do melhor pra gente, tendo essa liberdade de pensamento, a liberdade de ir e vir, né, também. Eu ainda consigo organizar algumas metas, porque é da minha personalidade de tentar organizar alguma coisa, mas com a cabeça de que se não deu certo, beleza, dali eu vou fazer uma outra alternativa, né? Dali eu vou prestar atenção mais um pouquinho no que foi que eu errei, entre aspas, né? No que foi que eu acertei também, entre aspas, porque o que é certo e o que é errado, na minha visão, é diferente da sua. Enfim, então, assim, sempre melhor como pessoa. E o filme traz isso, né? Esses conceitos de fracasso e de sucesso, não é? Queres fazer a nossa consideração final aí? Temos 4 minutos. Vejam, quem nunca viu Little Miss Sunshine, veja, é um filme para a sua vida, esteticamente bem feito, tecnicamente bem produzido, e, além do mais, né, tem o lado dos ensinamentos, que são fantásticos aí. Às vezes a gente... E são coisas muito simples, não pense que vai ser uma... eu não gosto dessa ideia de ensinar, de querer... Que pretensão querer me ensinar alguma coisa. Não, a gente tem sempre o que aprender. E esse filme, ele joga ideias muito simples de forma muito didática. E plasticamente e tecnicamente muito bem feito. Tanto é que foi tão premiado, assim, né? É uma daquelas coisas que surgem uma vez por geração. Tanto é que eles nunca mais... Eles fizeram outro filme em 2012 que não teve aclamação nenhuma, sucesso nenhum, porque a ideia não era realmente tão boa. Essa ideia, ela, sabe, é aquele chute do tiro de meta que vai no ângulo do goleiro adversário, sem ninguém esperar. É muito, muito, muito bom. Vale muito a pena. Olha aí, Evan, o comentário, viu? Daqui. Presta atenção quando De você coloca Flávio, a família para assistir, vê? de Flávio, tô vendo aqui, ó. Meu irmão, olha, beleza. Tá Olha vendo? aí. Achei que eu era um fracasso na cozinha, mas a quarentena fracassou em minha percepção. Isso é porque Arrasou. eles estão comendo pudim e bolo de chocolate, tá vendo? Muito Estão lá bem. curtindo a gente e lanchando. Boa. Muito bem. Ó, quem é um bom de cozinha aí é Évio, Flávio. Se liga É isso. aí, ele ajuda aí a Évio. Mas é isso, vamos assistir novamente esse filme, quem já assistiu, né? E ter outras visões. É um filme realmente massa, didático. Acho que as escolas poderiam utilizar também. Usei esse filme para poder conversar algumas coisas em relação a alguns pensamentos de Laura, né? Com 9 anos, numa idade bem parecida com a Miss Sunshine. E aí eu usei esse filme para poder conversar com ela com um ar mais divertido, mas também com um ar mais de seriedade, para ela poder entender que ela pode ser o que ela quiser ser, né? E que não precisa de padrões estéticos nenhum, mas que ela possa estudar, né? E também respeitar o limite dela e o limite do outro, né? Que eu acho que Isso. é justamente isso que a gente precisa ter, o respeito mesmo. Não é isso, amigo? É isso. Vamos nessa. Algum recadinho mais? Vamos indicar um filme para a galera ver. Próximo filme, de repente. E aí? Joga um A pra gente, gente. a gente vai falar sobre ele, né? Não, para você, para o pessoal assistir em casa. Algum filme para o Para a pessoal assistir pessoa em casa. assistir em casa. Rapaz, fala um primeiro aí para ver se eu lembro de um, porque toda vez que eu falo um, a galera não encontra esse filme. Eita. Já sei. Letra e música. Eu sei que tu não gosta de comédia romântica, mas letra e música. Ano de lançamento. Oi? Não te Qual foi o ano ouvi. de lançamento, o nome do diretor? Deu alguma referência? Tu lembra ou não? Não lembro. Letra e música é com Gray. Deixa eu ver aqui. Não lembro, Evan.
Mas vou botar aqui. Já vou escrever aqui no banner aqui. Bom, eu vou indicar um filme que também está na minha lista dos melhores filmes, dos filmes que eu mais gosto, dos filmes, enfim, que mais me enriqueceram enquanto ser humano. Chama-se Magnolia, Paul Thomas Anderson, 1999. E você mandou para mim, eu assisti. Fácil de... Você viu? Aham, vi. Maravilhoso, né? Fácil de achar, também fantástico. vencedor de prêmios, tecnicamente impecável. Se não me engano, ganhou 3 Oscars. Concorreu com Matrix, aí fica difícil, porque Matrix é um filmaço também. E tecnicamente muito bem construído. Mas Magnolia é um filme que, com certeza, enriquecedor. Eu acho que quem vê sai transformado, quem vê a primeira vez sai transformado. E vai entender um pouco de que muito da nossa vida ela é controlada pela própria vida, pela própria existência. Mas as nossas ações têm implicações que às vezes a gente nem imagina, né? E isso também vai ter algum tipo de reverberação. Então, é um filme complexo, Magnolia, esse bem complexo, mas muito, muito, muito bonito, muito bem feito. E eu acho que quem vê vai se divertir. Flávia viu, adorou. Fica a minha dica aí para essa semana. Beleza? Voltei. Meu Deus, hoje eu tô indo e vindo. Ó, sei não. E letra e música, falasse aí Magnolia, né? Perdi aí, mas eu coloquei aí no banner. Sim, sim. E letra e música, é um astro do rock dos anos 80, tentando voltar com a carreira dele. E aí, algumas idas e vindas, frustrações e fracassos na história. E no final feliz, que a gente não gosta muito, mas é legal. O Hugh Grant, eu sei que filme é esse. E o Hugh Grant, ele acho que ele nasceu para ser ator de comédia romântica, né? Eu acho que ele só fez comédia romântica na vida dele. Assim. Ele tem cara já de comédia romântica. Tem cara. Eu recebi vários comentários nas redes sociais, porque eu postei alguns desafios em relação ao filme. E, coincidentemente, alguns filmes foram com ele. E aí a galera fez, Fábio, tu tem alguma coisa com esse ator aí? Porque não é possível, não. Eu falei, mas é mesmo, não é coincidência. Ele realmente é nessa linha que você está falando. Mas, enfim, eu gosto muito da história. E a pessoa pode assistir, tá fácil de encontrar. E Magnolia, minha gente, pelo amor de Deus, vocês precisam assistir, porque eu assisti 2 vezes por conta dele, culpa de Evelyn. Agora guarda um tempinho, porque tem 3 horas e 10 minutos, Magnolia. Reserva um tempinho aí para isso. Fica à vontade, aquele domingão chuvoso tipo hoje, você dá uma relaxada. Sem a internet cair mais. Peço desculpa aí o pessoal, mas Eva aí é show de bola e ele consegue ajudar de alguma forma. Vamos Obrigada, nessa? então. Vamos embora. Flávio, mandando referência aí. Agradecendo ao pessoal que participou nos comentários. Boa noite. Obrigado a todo mundo. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.